Olá, gente. Eu gostaria de fazer um vídeo bem breve, bem rápido mesmo, uma reflexão bem rapidazinha. Na verdade, constatando alguns fatos, né, que eu acho que algumas pessoas não conseguiram entender ainda, né? Eu não sei se elas não conseguiram entender ou se elas se fazem de desentendidas, porque é muito estranho que uma coisa se repita tantas vezes, né? Ter tantos dados, tantas coisas que corroboram para a gente dizer uma coisa e as pessoas continuarem com a mesma ideia baseada num dogmatismo burro, numa ideia ultrapassada, né, numa ideia de antes. E eu sempre falei isso e agora, agora tá muito mais claro do que nunca, né? Que é o seguinte: o PDT não é de esquerda. O PDT não é um partido que hoje esteja trabalhando em prol do desenvolvimento nacional, em prol do trabalhismo, em prol da luta de classes, luta dos trabalhadores. Enfim, todas essas coisas que a gente ouve tanto, que muitos pedetistas, muitos militantes pedetistas, gente aqui no YouTube, afirma, né? Então, assim, eles se baseiam em quê? Em questões históricas, no brizolismo e tal, uma coisa que hoje em dia não é utilizada. Hoje em dia, essa ideia, essa luta que teve durante um certo período, que ela é real, ela é histórica, ela já é ultrapassada, ela já não é mais utilizada dentro do PDT. Você observa isso muito por algumas vezes, algumas coisas que o Ciro fala, principalmente em alguns momentos, nos momentos mais recentes, né? O discurso dele pós-eleição, mas principalmente no discurso dessa menina chamada Tabata Amaral, né? Eu acho que jamais eu ouviria do Brizola. Eu acho que essa ideia de que não existe esquerda nem direita, não sei o que, não existe lado nenhum, é uma questão técnica, não sei o que dizer. É um discurso que foge completamente da ideia do trabalhismo, da ideia do desenvolvimento nacional, dessas questões. Ela nega a realidade. Ela não só é contra a esquerda ou contra esses conceitos, mas ela nega, ela diz que isso não existe mais, diz que isso não faz sentido, né? E eu acho muito incoerente que militantes, que pedetistas se coloquem como militantes de esquerda, ao mesmo tempo que defendem alguém que diz que não é de esquerda, que nega, na verdade, a esquerda, a direita, que diz que tudo pode se unir, tudo pode. É uma ideia muito falsa, muito mentirosa, né? Mas o ponto que eu quero colocar agora não é sobre essas questões, vamos dizer, teóricas, que eu acho que também não valem de muita coisa, porque há um problema semântico, vamos dizer assim, ou seja, há um problema no modo como é definido esses conceitos. Então, como há uma diversidade de conceituações, cada pessoa fala isso querendo dizer uma coisa, né? Fica complicado a gente poder, a não ser que a gente faça um vídeo mais longo, né? Mas para falar sobre esquerda e direita. Mas o que se observa, né, em muitas pedetistas e muitas pessoas aí da resistência ou de outros movimentos aí que se julgam progressistas, né? Eles copiam muitos conceitos e muitas, na verdade, uma narrativa em parte que a direita adota, né? Reproduz essa narrativa e coloca e quer se passar por alguém que está mais próximo, vamos dizer assim, da esquerda, da direita, mesmo que não se defina como tal, né? Até porque isso de dizer que não se define e tal é uma coisa até meio nova, né? Para eles não faziam isso, se colocavam realmente como alguém que se posicionava. Mas a gente tem um método que eu acho que é um método para a política partidária, que é o melhor método para julgar
um político, né, que esteja exercendo uma função pública, tanto como governante como senador, que são suas ações, com a forma como ele se posiciona. Porque isso prova que não existe essa argumentação, essa narrativa que eles criaram, não existe lado, não sei o que, não existe ideologia. Cara, política. A política ela representa ação, né, de poder para, vamos dizer assim, solucionar, ou vamos dizer, ela entra na questão dos conflitos, nos conflitos principalmente sociais, econômicos, né, entre os grupos. E grupos exercem força sobre esses políticos, sobre esses poderosos. Por isso que a gente fala sobre a questão do financiamento de campanha, do problema. Porque quando esses grupos, um determinado grupo empresarial, ou seja lá o que for, financia determinada campanha, ele meio que força, ele pede em troca uma ação do governo que beneficie esses grupos. E geralmente o benefício desses grupos prejudica outros grupos. Então fica aquela ideia de governantes e parlamentares que agem em prol de grupos específicos e não da sociedade como um todo, não da sociedade brasileira como um todo, no caso dos deputados federais, como eles deveriam fazer, né? Pensar a solução dos problemas pensando no conjunto dos grupos. Mas o que acontece na realidade é que grupos que são mais organizados, que financiam as campanhas, que são mais ricos, que são mais poderosos, exercem um poder maior sobre esses governantes, sobre esses parlamentares, e estes agem em nome deles. É isso que acontece, né? E é por isso que entre as coisas que eu denuncio em relação à Tabata, que eu sou contrário, não só a ela, evidentemente, né? Por que a gente fala dela em si? Porque ela é apresentada como uma referência da nova política, mas você vê a adoção dessas práticas que não são nada novas, né? Então vamos lá. A Tabata, ela, dentre as coisas, ela defende a reforma da Previdência, né? Que é uma coisa que eu vi que boa parte dos grupos ciristas, pelo menos dos que eu vi, né? Não todos, alguns eu vejo que não falam sobre o assunto, mas aqueles que se posicionam, que eu vejo que se posicionaram, pelo menos aqueles mais radicais, se dizem contrários à reforma da Previdência, o que é coerente com aquilo que se espera deles, tendo em vista que eles são trabalhistas, se dizem trabalhistas e tudo. Então, assim, o que eu observo por parte de alguns é uma certa ilusão política em relação ao Ciro e em relação à Tabata, em relação ao PDT de modo geral, porque eles apresentam posições que são posições convergentes com aquilo que eu defendo, né? Uma política mais desenvolvimentista, de apoio à industrialização, o impulsionamento industrial do Brasil, né, para a gente aumentar a produtividade, consequentemente melhorar o nível de renda da população geral, né? Isso aumenta, tem condição de aumentar os salários, aumentar a qualidade de vida da população, né? Questões sociais, né? No caso do trabalhismo, e oportunidades, né, para todos, um nível de melhoramento na educação e na gestão pública de modo geral. Mas como é que você defende isso e ao mesmo tempo você vai defender deputados? Como eu disse, não é só a Tabata, né? 13 deputados dos 26 realmente são contra a Previdência, que se declararam contra a reforma da Previdência. Apenas a metade dos deputados do PDT, né? Vamos lá. Na verdade, dos 28, né? Então não é a metade, é menos da metade, né? Um pouco menos da metade dos deputados se dizem contra a reforma da Previdência. A maioria ou se dizem a favor, no caso de 10, entre eles Tabata Amaral, e os outros não responderam, não quiseram falar, não foram encontrados, né, para pesquisa. Então,
provavelmente eles também são a favor, né, da reforma da Previdência. Por quê? Porque, vejam bem, o PDT ele é visto como um partido de esquerda, trabalhista, até pelo nome e pela história, né? Então seria meio vergonhoso para algum deles dizer, não seria vergonha nenhuma eles dizerem que são contra a reforma, mas é vergonhoso eles serem a favor da reforma da Previdência. Do mesmo jeito que eles foram a favor do impeachment da Dilma, né? A maioria deles foi a favor do impeachment da Dilma. Então fica aquela coisa no ar, sabe? É um discurso que eles têm, ao mesmo tempo as práticas são diferentes. Né? Como é que a gente chama isso? Demagogia, né? Mentira, enganação, fraude eleitoral. A gente pode chamar de várias coisas. Então a gente pode dizer, o PDT pode ter alguns bons nomes, pode ter algum ou outro ali que realmente talvez ainda preserve um pouco dessa ideia do brizolismo e tal, mas não é uma prática da maioria dos deputados do partido. Então, essa militância fanatizada, que não questiona nada, que não analisa esses pontos, se torna uma militância que prega algo mentiroso, que em nome de interesses partidários ou pessoais, não dá para saber quais interesses particulares tem cada um deles, pode ser que eles tenham uma certa ilusão pelo partido, acho difícil acreditar nisso, tendo em vista que eles conseguem ser extremamente críticos quando se tratam de outros partidos, do Bolsonaro, do PT, ou seja lá de quem for, do PSOL, ou de qualquer outro, que haja contra aquilo que diz defender, mas eles não têm essa autocrítica. Eu quero ver essa autocrítica do PDT, né? Eu quero que vocês realmente consigam explicar isso daí. Consigam pelo menos mostrar, consigam dentro talvez ali do partido, se vocês querem mesmo acreditar que o partido tem essa ideologia, que vocês lutem dentro do partido para modificar essas ações. Porque não faz sentido vocês terem um discurso e na prática vocês aceitarem que os membros do seu partido, que pessoas proeminentes ali dentro do partido, lideranças dentro do partido, tomem ações que vão contra aquilo que vocês julgam defender, que vocês dizem defender. Então, esse é o grande ponto que eu queria tocar. Eu acho que eu só espero que realmente vocês analisem isso com racionalidade. Eu não tenho nada em particular contra o PDT. Na verdade, já cheguei a um certo período a apoiar o PDT, ou pelo menos eu era simpatizante do PDT. Para mim não faz diferença a questão de partido. O que faz diferença são as ações que o partido toma. Se o partido tomar ações que condizem com aquilo que eu acredito, que eu defendo, eu vou ser simpático ao partido, né? Mas quando o partido toma ações que vão contra aquilo que às vezes até o próprio partido diz que defende, aí claro que eu vou ser contrário, entendeu? Então não faz sentido esse modo como eu vejo que alguns militantes partidários agem em relação ao PDT, ao cirismo, ao tabatismo, sei lá o que, como é que eu posso chamar isso. Mas esse meio que culto ao partido ou a personalidades como o Ciro, como a Tabata Amaral, né? Eles querem criar essa ideia de um salvador ou de uma salvadora da pátria, não importa se é homem ou mulher. Essa ideia de salvador da pátria, que é a mesma coisa que os bolsonaristas criaram em relação ao Bolsonaro, não que seja igual, não que a Tabata ou o Ciro sejam equivalentes, não tô falando equivalência no sentido de capacidade técnica ou mesmo de ações, né? Eu acredito sim que eles são superiores, que eles são muito melhores em comparação ao Bolsonaro, mas ainda assim cabe uma série de críticas a eles e eu particularmente não tenho nenhum entrave, nada que me impeça de fazer isso. Não tenho nenhum vínculo com eles, eu nem quero ter. Então
O meu objetivo é passar aqui as informações, passar a verdade de modo crítico. De modo crítico. E o melhor jeito de fazer isso é mostrar na prática aquilo que eles realmente defendem e aquilo que eles realmente fazem. Então é esse o meu recado, espero que vocês tenham gostado. Se você